Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeiríssima edição desta terça-feira, diretamente daqui, ó, do estádio de São Januário. Acabamos de participar agora da entrevista coletiva dos jogadores apresentados. Keller, Vitor Luiz, Pablo Galdames e também o lateral esquerdo Vitor Luiz. Foram os atletas apresentados juntamente com o Adson. O nome de alguém aí eu dupliquei, vocês já pescaram qual foi, tá? Mas a grande manchete, a grande notícia para mim do dia é sobre Alexandre Matos. Vocês sabem que eu me interesso muito pelo bastidor e, para bom entendedor, um pingo é letra. E a gente vai falar bastante de Alexandre Matos nesse vídeo aqui, tá? Então quem já tá chegando agora, deixa o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam também minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E também, ó, você aí que é bom de palpite, vai lá na 1xBet, tá? A 1xBet é a maior casa de apostas do planeta. Além de apostar e se divertir com segurança e tranquilidade numa das maiores do mundo, vocês também tem bônus até de R$ 1.520 no primeiro depósito usando o cupom promocional Futebolaco, tá bom? Então vão lá na 1xBet, o cardápio deles é muito extenso e variado, vocês vão poder apostar com tranquilidade. E além disso tudo, vocês ajudam demais o meu trabalho. Se você é um fã do Dieguinho do canal Futebolaço, me dá essa moral, mas tem que ser no link aqui, ó, no primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal. Beleza? Dito isso, vamos agora seguir para uma análise minha, para uma opinião minha, embasado em algumas coisas que a gente começou a captar de bastidor. O Alexandre Matos visivelmente está extremamente incomodado, apesar também de entender que hoje ele trabalha no clube aonde tem um dono, aonde tem uma empresa que ela gere e é ela que é responsável pela administração. Diferentemente do modus operandi da maioria dos clubes por onde ele passou, que funciona no modelo associativo. Tem-se um presidente e o diretor executivo quase que de forma total ele tem carta branca. Não é que ele faz absolutamente tudo do jeito que ele quer, mas você tem uma autonomia muito maior e confia-se mais em termos de confiança e dá-se mais carta branca para esse profissional. No Vasco, ele chega sobre a alcunha, ao lado do Rodrigo Caetano, de ser os melhores executivos de futebol do país. E qual foi a expectativa do torcedor do Vasco? A gente já conseguiu boas contratações no ano passado com o Paulo Brax, que é um diretor executivo emergente, alguém que ainda está iniciando a sua carreira, trabalhou no América Mineiro, trabalhou no Inter e chegou ao Vasco da Gama. E em setembro de 2024, que é o ano que a gente está, marca o ano do maior aporte de investimento da 777. Você soma essa questão do aporte, que é bem verdade que só chega em setembro depois que a janela está finalizada, mas a experiência, a bagagem, o currículo e o nome que o Alexandre Matos tem no mercado, qual foi a expectativa do torcedor? Chegou o cara que contrata, contrata e contrata. Vão chegar jogadores agora de um nível altíssimo. E somado a isso, um dia depois do término do Campeonato Brasileiro, eu estava presente lá no Hotel Sheraton. O CEO do Vasco da Gama SAF, Lúcio Barbosa, reúne a imprensa para fazer uma coletiva, fazer um balanço do ano e demitir o Paulo Brax. E nesta entrevista coletiva, ele cita que o Vasco quer brigar por coisas grandes e para esse ano o Vasco quer trazer jogadores do tamanho do Vasco da Gama. O meu pós-jogo contra a equipe do Nova Iguaçu, que o Vasco perdeu por 2-0, antes de falar do jogo, eu fiz um preâmbulo bem grande falando do comparativo da expectativa da chegada do Alexandre Matos e do trabalho também que o Paulo Brax desenvolveu no Vasco. Quem não assistiu, recomendo voltar lá, que eu não vou repetir tudo no vídeo aqui. E aí o que está acontecendo? O Alexandre Matos, que não é bobo nem nada, e tem coisas que você fala, vai dando remédios a conta-gota, você solta de forma não tão direta o teu sentimento, mas retorna um dito popular que eu gosto muito, para bom entendedor, um pingo é letra. O Alexandre Matos visivelmente encontra-se incomodado com a forma e como ele vem trabalhando dentro do Vasco, que corrobora com a matéria produzida pelo companheiro Gilmar Ferreira ontem, que o Alexandre Matos estaria extremamente insatisfeito, não só ele,
como também sua comissão técnica com relação ao modus operandi da 777. E o Alexandre Matos fez algo que eu acho importante hoje aqui na entrevista coletiva, mas que só vai ter efetividade se ou o Josh Wander, que é a cabeça principal do projeto, ou o próprio Lúcio Barbosa, que hoje é o presidente remunerado do Vasco, ele é o CEO da Vasco da Gama SAF, venha a público, reúna a imprensa e deixe livre para que os jornalistas presentes possam esmiuçar as dúvidas do torcedor e para que eles possam fazer com que o Lúcio coloque exatamente às claras qual é o projeto da 777 e eu explico por quê. O Alexandre Matos foi nos passado na sala de imprensa que, olha, a sala de imprensa está muito cheia, tem muita gente hoje aqui, então vamos fazer o seguinte, não vamos deixar livre para vocês ficarem só perguntando para o Alexandre Matos, não. Vai ter um rodízio, organizem aí no par ou ímpar, do jeito que vocês quiserem, mas uma pergunta para o Matos, uma para o Adson e uma pro Vitor Luiz. E esse era o rodízio. Tanto é que a minha pergunta caiu pro Adson. Quem abriu a coletiva foi o Fábio Azevedo, eu fui o segundo, e o terceiro, que foi o Thiago, que estava do meu lado, fechou com o Vitor Luiz. Então essa foi a dinâmica. Já na apresentação do Keller e do Pablo Galdames, ele se retirou da sala e ele mesmo já falou, gente, organiza melhor isso aí, não sei se houve uma comunicação entre ele e o assessor do Vasco, ó, eu vou pegar essa pergunta do Fábio e já vou explicar de uma maneira geral boa parte das perguntas que vocês gostariam de fazer à frente. E aí o que ele faz, né, nesse preâmbulo dele, que eu posso até colocar para vocês aqui, ele deixa bem claro que precisam ficar, perdão a redundância, precisam ficar claros algumas situações hoje dentro do Vasco. Primeira situação, comunicação. E comunicação, realmente, ela é fundamental. Se eu prometo para você que está em casa que, olha, amanhã eu vou te dar 100 prata, você vai me cobrar pela minha comunicação que eu fiz, que amanhã eu vou te entregar 100 prata. Se eu te entregar 50 prata, tu vai ficar reclamando, porque 50 não é 100. Dei um exemplo meio genérico, meio bobo aqui, mas está muito desencontrado a expectativa do torcedor com o que a própria empresa norte-americana prometeu lá atrás e o que está sendo cobrado hoje do Alexandre Matos. Ele, assim como o Paulo Brax no ano passado, e o Paulo Brax falou sobre isso na entrevista que ele deu exclusiva aos companheiros da ESPN no programa Bola da Vez, que ele ficou meio isolado, ele ficava meio como um bucha, inclusive um período ele foi proibido da entrevista e todas as críticas, todas as cobranças batiam diretamente em cima dele. Inclusive, eu falei sobre isso no canal essa semana, que muita gente estava direcionando as críticas à pessoa errada. Essas críticas não deveriam ser direcionadas ao Alexandre Matos, e sim a 777. E falando de comunicação, ele falou, olha, o objetivo do Vasco é terminar melhor que o ano passado. Sendo mais claro, na primeira página da tabela. Se o Vasco acabar em 10º colocado do Campeonato Brasileiro de 2024, eles vão estar felizes, porque o objetivo traçado para esse ano é ficar na primeira página da tabela. Se bater campeão, se for para uma Libertadores, amém. Mas se for 9º, 8º, 10º, tá ótimo também, porque o objetivo traçado esportivo para o ano de 2024 é ficar apenas na primeira página da tabela. E as contratações e os movimentos de mercado são feitos para isso, para com esta finalidade. Porque a gente olha, por exemplo, o vizinho do lado, o Botafogo indo no Alan, o Botafogo indo no Luiz Henrique, como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. E a gente vê o Vasco indo num movimento completamente diferente de mercado. E óbvio que essa comparação acontece. Ele fala isso, inclusive, na sua explanação sobre o comparativo de clubes, né, vizinhos, mas o objetivo do Vasco nesta temporada é ficar na primeira página da tabela. E outra questão também que ele, né, solta ali, que é o que está sendo discutido, essa questão dele ser um diretor executivo badalado, renomado, que é o cara que contrata, é campeão por onde passa, e ele fala que outra dificuldade e outra parte do trabalho e da função dele é conseguir dar uma freada e conseguir lidar e gerenciar bem a ansiedade da comissão técnica e a dele mesmo. E aí eu encerro no Alexandre Matos, mas antes eu vou falar do Ramon Dias. Em toda entrevista coletiva, ou em zona mista, sem ser na própria entrevista coletiva, ou Emiliano Dias ou Ramon Dias aproveitam a oportunidade que estão com o microfone deles. Queremos reforço, queremos reforço, queremos reforço.
chegaram inclusive a falar de atletas como, por exemplo, o Gustavo Cuejar, que é um atleta que eles têm muito carinho. Então, a comissão técnica, toda a oportunidade que tem, eles pressionam a 777. E esse pepino, muitas das vezes, acaba estourando em quem? No Alexandre Matos. Por quê? Pensando hierarquicamente falando, o Josh, o André 777 lá são os donos do grupo. Abaixo, no Vasco da Gama, você tem o CEO, que é quem é responsável por todo o projeto, e aí cada um na sua função. Tem a CFO, que é a Kátia, que cuida do financeiro, tem o Alexandre Matos, que é o diretor executivo, que é o responsável pelas contratações, e hierarquicamente falando, a comissão técnica do Ramon Dias está abaixo do Matos. E aí, na cabeça da 777, tem incomodado essa pressão que a comissão técnica tem feito. Então ele tem que acabar ficando, enxugando gelo e botando panos quentes no bastidor nisso. E ele mesmo, Alexandre Matos, também está incomodado. Ele fez questão de uma forma inteligente e jeitosa, ele soltou isso também, porque tem a expectativa dele, tem a ansiedade dele. Ele é um treinador, ele é um diretor habituado a... Ele falou isso textualmente: ágil, veloz, agressivo, ir para o mercado, contratar, fechar. E no Vasco hoje ele não está conseguindo ter isso. Não me recordo qual foi o companheiro que perguntou hoje na entrevista coletiva: vai ter reposição para as lesões do Jair e do Paulinho? Ele de pronto, sem pestanejar, entreguei 3 nomes na mão deles. Agora depende de deles e está na mão deles. Ou seja, agilidade, velocidade e celeridade, ele tem, os scouts têm. Agora, a 777 é uma empresa extremamente morosa. Sim, é lenta e demora a tomar as decisões. E ele mesmo falou que é preciso ajustar isso, porque o futebol brasileiro e o futebol de uma maneira geral, você precisa de celeridade, você precisa de agilidade, porque às vezes um jogador que você quer, que você prospecta, aquilo vaza, outro clube se interessa, te atravessa no negócio ou faz com que a negociação fique mais difícil. E o Vasco tem nomes aprovados, como o próprio Alexandre Matos, após a lesão dos 2 jogadores, citou, que já tem 3 nomes na mão dos americanos. Agora depende deles aprovar, vai levar 5 dias, 1 semana, 10 dias, não se sabe, mas ele fez a função dele. Agora, ele também deixou claro que ele veio para o Vasco da Gama sabendo que é uma SAF, que uma SAF tem uma empresa e a empresa tem dono, e dentro de uma SAF se trabalha dessa forma. Talvez o que ele não contava é que o processo fosse tão moroso como tem sido no Vasco, e também, ao mesmo tempo, com muitas amarras. Digamos que hoje o Alexandre Matos no Vasco é um enorme pássaro, sei lá, um gavião, né, muito forte, preso numa jaula. É um baita de um bicho, voa, que é uma maravilha, mas está engaiolado. Então, o que eu percebo vai na linha, sim, da matéria do companheiro Gilmar Ferreira, de que hoje existe um descontentamento, tanto do Alexandre Matos, como também da comissão técnica, com o modus operandi da empresa norte-americana. Expectativa, deixada clara hoje aqui, é para o Vasco ficar na primeira página da tabela. 9º, 10º, 8º, 7º, se vir o 4º, 5º, 3º, 2º, 1º, maravilha, mas o objetivo desse ano é acabar na primeira página da tabela. Então sim, existe um questionamento. E aí, para finalizar, a gente às vezes faz as nossas mini conferências ali, os jornalistas sentam, batem um papo, e a gente estava trocando uma ideia ali sobre, aí aqui é a minha opinião, tá? Eu acho isso muito errado. Eu acho que sim, não é contraproducente você entregar o cofre da empresa na mão de uma única pessoa e faz o que você bem entende, é isso. Mas eu também acho que alguém do calibre e do tamanho do Alexandre Matos, seria melhor você fazer o seguinte: Alexandre, você tem X milhões para gastar, o perfil de atleta que nos interessa é esse aqui. Para investimento, só de 25 anos para baixo. Com alto salário sem investimento, até 30, 31. Preciso também vender jogadores, tá? Eu preciso de uma venda de 100, 150 milhões de reais. Classificação no brasileiro. Eu quero chegar até tal lugar. Campeonato Carioca, isso. Tá aqui seus objetivos da temporada. Vender X milhões de atleta, gasta X na janela. Esse aqui é o perfil de contratação. E em cima disso aqui você toca. Depois você cobra trimestralmente, semestralmente. Aí a empresa define. Agora, você tem um cara que reconhecidamente entende de futebol, e você é uma empresa que ainda não domina esse conhecimento. A 777 veio do meio de entretenimento e mídia, aviação também. E aí tu,
que vai dizer para esse profissional se ele pode ou não pode fazer isso ou aquilo, eu entendo sim ser consultado, ser ouvido, mas amarrar e bloquear desse jeito, eu não concordo. Principalmente se tratando do profissional que a gente tem hoje aqui dentro do Vasco, que é reconhecidamente um dos 2 melhores diretores executivos do país. Tá bom? Então é isso. Assim a gente vai encerrando aqui o nosso primeiro vídeo do dia. Logo mais eu volto com a nossa segunda edição. Então sim, visivelmente o Alexandre Matos está incomodado. E pra gente, que bom que o Rodrigo Caetano foi logo pra CBF e acertou. Porque senão, sei lá, a gente não sabe até onde vai a relação do jeito que está. Tomara que isso seja ajeitado, que as coisas se calibrem, mas que existe um incômodo com o modus operandi hoje da 777, tanto com o torcedor, mas também hoje com as pessoas importantes dentro do clube. E o tempo vai passando e acho que as coisas vão ficando claras. E aí eu encerro aqui com um questionamento. Os questionamentos, as reclamações que a gente fazia sobre as negociações do Vasco e também sobre, às vezes, a lentidão e a demora na tomada de decisão eram única e exclusivamente pelo Paulo Brax, ou é o modus operandi da 777. Vamos esperar a trajetória do Alexandre Matos encerrar no Vasco para a gente ter essa opinião melhor embasada com 2 profissionais. Espero que ele fique aqui 5, 10 anos, porque ele é um monstro, é um craque, mas a gente não tem poder de adivinhar o futuro, tá bom? Então é isso, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas sim, hoje existe um descontentamento interno no modus operandi da 777, para com o torcedor, para com o Alexandre Matos e também para com a comissão técnica. Valeu? Tamo junto.